Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos tentar fazer essa primeira experiência de tentar compartilhar um pouquinho das senhas diárias ecumênicas de cada dia, com calma, tentar entender a Bíblia com calma, porque não é assim a coisa, não é difícil, mas também não é de chegar assim, ler um versículo e achar que está tudo resolvido. Então hoje, senhas diárias, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, muito comemorada em São Paulo. A democracia não é uma coisa tão simples no Brasil, nunca foi tão apreciada. Nós temos elites muito agarradas ao poder, à riqueza. Nunca houve um projeto realmente democrático. Muita tentativa, muita luta. Mas vamos às senhas diárias. As senhas diárias, elas são compostas de 2 versículos bíblicos, normalmente um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, uma oração escrita por alguém da Igreja de Cristo, não precisa ser necessariamente luterano, são ecumênicas, e depois 2 textos bíblicos, um que é mais ou menos relacionado ao tema do dia e outro que faz parte das leituras contínuas, que tratam sempre de um livro e passam esse livro do início ao final. Então, o primeiro versículo para hoje das senhas diárias é do Salmo 91, versículo 9. Diz assim: você fez do Senhor Deus o seu protetor. Esse versículo está dentro do Salmo 91, que está dentro de um salmo que faz parte de um dos grupos dos salmos. Os salmos são divididos em grupos. Salmos não têm sempre o mesmo assunto, eles variam. Este grupo de salmos são salmos ligados a Jerusalém, a cidade santa, também a cidade do templo e a cidade do rei. Jerusalém é uma cidade fortaleza. Não se esqueçam que era uma cidade militarizada. O Salmo 91, ele também está nesse contexto, e olhem o versículo 1, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, Jerusalém ficava um lugar alto, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Começa assim, ele habita lá, refugiado lá. E o versículo 9, então, que é esse de hoje, o versículo inteiro diz assim, na tradução de Almeida: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Morar na cidade de Fortaleza. Os salmos são muito bonitos, mas eles sempre estão num contexto. Não é simplesmente sacar um versículo e achar que entendeu. Pode ser muito significativo para ti, mas lá no contexto ele está ligado a esse refúgio e ele vai ter um pouquinho a ver com o versículo, o segundo versículo das senhas diárias, que é do Novo Testamento, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Diz assim esse versículo do Novo Testamento: porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Porque temos esta esperança, agimos com toda confiança. Acontece que esse capítulo 13, 2 Coríntios, essa carta aos Coríntios, ela trata de um problema naquele lugar. Corinto era uma cidade que tinha divisões de classes bem extremas, cidade portuária, com riqueza e pobreza bastante extremadas. E dentro da igreja essa divisão acontecia também. Além disso, Paulo ele vem de origem farisaica e ele traz a tradição farisaica e ele está nesse contexto desse versículo
agimos com toda confiança, ele está discutindo a questão lá do Moisés, da questão do templo, onde tinha que usar véu, pessoas muito nobres, assim, meio diferenciadas. Ele diz, não é mais preciso isso. Todo mundo no Espírito de Deus tem que ser igual. Agimos com toda confiança, não interessa quem é. Porque temos esta esperança. Não precisa ser nobre. A oração, depois desses 2 versículos, é de Otmar Schultz, uma linda oração que diz assim: quando medo e dúvidas em mim aumentam, dá-me coragem. Eu quero seguir-te, junto a ti permanecer e a ti ser fiel. Para isso, dá-me força. Para isso, dá-me força. Muito, muito bonito, muito necessário. O primeiro texto das leituras contínuas está na primeira carta aos Coríntios, aquela mesma cidade, que falei das divisões internas. Capítulo 12, versículos 19 a 26. Capítulo 12, versículos 19 a 26. 1 Coríntios 12, 19 a 26. Então, vou ler. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso mais de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, a eles damos especial honra também. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo trata a igreja como um corpo onde todos os membros têm igualdade. Paulo tem essa origem farisaica e vem um pouquinho ainda carregado, mesmo ele tendo passado pela conversão, que tornou uma nova pessoa, uma nova maneira de ver, ainda tem lá no fundo um pouquinho do farisaísmo, onde há um pouquinho ainda desses membros nobres. Muita gente gosta de Paulo, eu também acho que ele escrevia muito bem, mas ele tem um probleminha, a visão dele é ainda um pouquinho diferente da de Jesus. Jesus não só falava que não há diferença, ele tratava com especial cuidado os fracos. Tratava com especial cuidado aqueles que são esquecidos e postos de lado. Às vezes muito crítico, especialmente crítico, os que acham os que se acham nobres, melhores, santos. Dá-nos coragem e força para sermos fiéis à igreja, à sociedade. O texto da leitura contínua, vocês não viram o resto desse livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis tem umas coisas incríveis que a gente quase não acredita que possam estar na Bíblia. Conflitos terríveis, às vezes desumanos, violentos, inacreditáveis, entre verdadeiros e falsos profetas. Mas
A Bíblia tem essas coisas, ela reflete a realidade. E dentro da realidade que Deus se revela. E é aí que precisamos coragem e força. Então, a leitura contínua já está no capítulo 17, vocês não viram os outros textos. Aos poucos a gente vai entendendo devagarinho. Não vamos nos apressar a querer entender tudo hoje. Então, é a continuação de uma história, 1 Reis 17, versículo 17 a 24, profeta Elias, que está dentro do rol dos profetas verdadeiros. Este texto é um texto de afirmação de Elias como profeta verdadeiro. Ele está na casa de uma viúva marginalizada, que o hospedou durante um conflito em que ele meio que está fugindo do conflito, porque o outro profeta queria o mal dele. Então, passo a ler esse texto, que é um texto de grande misericórdia. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse a mulher para Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e mataste o meu filho. Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu me hospedo, afligiste, matando-lhe o seu filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma, lembrem alma, em hebraico nefesh, respiração, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O conflito verdade e mentira entre verdadeiros e falsos profetas. Aqueles que falam que é real e aqueles que somente puxam o saco do rei. Vamos falar bem sinceramente. Vamos devagarinho. Espero que tenham gostado. A gente não entende tudo de uma vez só. Vejam que eu sempre trato bastante o contexto. Estejam bem. Vamos nos cuidar. Muita força e coragem. Deus esteja com vocês, nos enchendo com seu espírito e a sua verdade. Um beijão, um abraço.